Olá, começando aí a nossa terceira aula de raciocínio lógico. Surprise, né? O povo não estava esperando o edital assim tão cedo, né? E eu venho avisando, ó. Se liga que a prova não é mais em 2030, né? A prova é esse ano. Tô falando. O povo tá deixando, né? Saiu e pro povo lá que vai prestar o fiscal deve estar todo mundo extremamente satisfeito, né? Porque só cai 20 dessa matéria. Não é só 20, né? Então, ó, para o fiscal da Receita Federal, o auditor, essa matéria aí está correspondendo a 11,11% da prova, né? São 20 questões e é peso 2, então os caras não estão afim de fazer uma prova de raciocínio lógico para criancinha não, né? Estão afim de pegar legal nessa matéria. Geralmente quando colocam uma matéria peso 2 é porque a matéria tem bastante importância para a prova, né? Então, como já costuma ser, e isso é estatística da própria ESAF, como costuma ser as matérias que mais desclassificam, as matérias de exatas, então agora, com certeza absoluta, tem que dar mais atenção para essas matérias. O departamento costuma pedir para a organizadora um perfil de candidato, né? Quem define é o departamento, a Receita Federal. E quem faz a prova é a organizadora, que quem venceu aí novamente, né, foi a ESAF. E pelo jeito lá o perfil é mesmo de pessoal de exatas. Tem provas que eles pedem mais perfil de pessoal de humanas, pessoal de direito, né? E aí vêm os maiores pesos nessas outras matérias. Podem perceber que todas as matérias de exatas estão com peso alto e com quantidade, né, de questões alta. Também, além de ser 20 questões, não é só o caso de ser 20 questões. Vocês têm que fazer lá um mínimo de 16 pontos. Isso daí dá 40% da matéria. Então não adianta esse negócio num tipo de prova dessa de, eu vou estudar essa daí meia boca e as outras eu arrebento. Então cuidado com isso, porque pelo menos 40% da prova vocês têm que fazer. Ou seja, 16 dos 40 pontos possíveis. Então é dar atenção para a matéria é mesmo um nhaca, né? Uma matéria diferente, mas é uma matéria que cai na prova, a gente tem que gostar desde criancinha. Adoro essa matéria desde que eu nasci, né? Negócio louco, eu nasci já pensando nisso. Então vamos lá, temos aí alguns exercícios para o lar, o pessoal lá que tem conversado pacas comigo, né? Pelo Face. Vocês me desculpem, é difícil decorar o rosto, né, a fisionomia de todo mundo. Não sei se do presencial ou lá do online, a gente tem conversado bastante lá pelas redes sociais. Me desculpe eu não estar conseguindo também colocar várias maratonas lá toda semana, como a gente vinha fazendo, é que a carga agora de aulas aumenta muito e a gente fica mais indisponível. Mas, na medida do possível, eu estou atendendo o pessoal lá, conversando, povo dizendo que está com a dúvida enorme em verdades e mentiras. Não sei porquê. Não tenho ideia do porquê disso, né? Mas vamos conferir os exercícios aí de verdades e mentiras e aí com certeza vai ficar muito mais fácil de entender a matéria. Que temos aí para o lar. Vamos lá corrigir exercícios. E olha, os exercícios servem justamente para isso, né? Fica um exercício para o lar para o pessoal tentar fazer o exercício e verificar. Não fica exercício à toa, né? Fica um exercício de matérias que eu quero ver se o pessoal entendeu. E aí, na hora de corrigir, a gente sempre faz um remember da matéria aí e vamos tirando dúvidas que possam surgir. Dificilmente aparece. Vamos lá, exercícios para o lar. O que temos aí? Primeiro exercício, número 26. Legal. Exercício número 26 trata de uma negação. Então, em primeiro lugar, todo exercício que trata de negação, a primeira ideia é enxergar qual é a estrutura que você está trabalhando, né? O caminho é sempre esse, né?
Eu olho o enunciado do exercício, identifico qual é a estrutura que o exercício está pedindo para negar, lembro, o cérebro vai buscar e se tem alguma coisa ele traz. Traz o quê? A negação básica em primeiro lugar. Se a negação básica está lá, legal, a gente vai lá e assinala. Se não está, vamos atrás de uma equivalência. Então aí a sentença é: Clara ou Silas vão ao circo e Júlia fica em casa. Como é um encadeamento aí de uma disjunção, Clara ou Silas, né? E depois vem uma conjunção, tanto faz como eu vou montar essa sentença. Porque entre disjunção e conjunção não existe hierarquia. Então, tanto faz se eu vou julgar a disjunção como a principal estrutura, ou se eu vou julgar a conjunção como principal estrutura. Se eu negar essa estrutura da forma correta, vai dar o mesmo resultado. Então vamos colocar lá, Clara ou Silas. Vou tratar ela assim, ó. Clara ou Silas vão ao circo e Júlia fica em casa. Se eu colocar esse parênteses aqui, ó, cercando esse Silas aqui e Júlia, deixando a Clara do lado de fora, a disjunção seria o conectivo dominante. Do jeito que eu coloquei aqui, o conectivo dominante é a conjunção. A antecedente é Clara ou Silas e a consequente é Júlia. Se eu colocasse, fica a geometria no ar, né? Vamos colocar. Se eu colocasse desse jeito aqui, ó, conectivo dominante seria a disjunção, o antecedente seria lá a Clara e a consequente Silas e Júlia, né? Vai dar na mesma. Se eu negar esse cara inteiro aqui, ó, ou negar esse cara aqui, o resultado final é o mesmo. Então, sempre que tiver disjunção e conjunção, não precisa se preocupar quem é o conectivo dominante. Mas você tem que escolher um, né? Não pode também deixar sem conectivo dominante, né? Tira o parênteses aqui e aí se vira uma bandeira a coisa, você não sabe o que fazer com aquilo. Mas tanto faz qual é o conectivo dominante, nesse caso, que você vai escolher. Então, negando essa coisa aí, como é que vai ficar? Negação da conjunção, eu troco para a disjunção, e quem mais que eu faço? Nego também as componentes. Então, vou negar aqui a Júlia, e vou negar Clara ou Silas. Tranquilo? Então tenho aqui, ó, para destacar quem é a proposição, é essa proposição inteira. Então, esse cara aqui não é um parêntese, tá? Esse daqui é o C de Silas. Então tá aqui um parêntese, tá aqui o outro parêntese, tá faltando um cara, não precisa, tirei esse cara daqui. Legal? Bom, para negar agora esse primeiro aqui, que é o antecedente dessa disjunção, eu estou negando, o antecedente desta disjunção, eu estou negando esta outra disjunção. Então, como é que nega a disjunção? Conjunção e nega também as componentes. Ou não, Júlia. Até aí legal? Então vamos de novo, ó. Negação dessa conjunção. É a disjunção da negação de antecedente consequente. Só que a negação dessa antecedente aqui caiu na negação de uma disjunção. Então, negação da disjunção é a conjunção da negação de antecedente consequente. Então, esse aqui é o resultado final. O que está dizendo aqui, ó? Clara e Silas não vão ao circo. Estou negando tanto a Clara quanto Silas. E aqui no meio é uma conjunção. Ou Júlia não fica em casa. Então, Clara e Silas não vão ao circo, ou Júlia não fica em casa. E essa alternativa é a alternativa E de elefante. Legal? Tranquilo?
Então, se eu tivesse feito esse negócio aqui de, ao contrário, né, cercando aqui a conjunção e deixando como conectivo principal, conectivo dominante, a disjunção, daria o mesmo resultado, porque entre elas não existe hierarquia. Isso daí é importante de lembrar, porque a ESAF às vezes tem a mania de fazer o seguinte: ao invés de colocar a negação entre as alternativas, né? Quando eu digo assim, tal organizadora tem a mania de vez em quando, fica um negócio meio ilógico, né? Se tem a mania, não é de vez em quando, porque mania é sempre. Mas existe essa chance dela colocar entre as alternativas não a negação, e sim um conceito que defina aquela negação, né? Então no enunciado está lá, para negar tal coisa. Aí, entre as alternativas, ao invés de vir a negação, vem lá o conceito do que seria aquela negação. Então, por exemplo, para negar, aí está escrito lá, Clara ou Silas vão ao circo ou Júlia fica em casa. E uma das alternativas estivesse escrito lá, não importa qual seria o conectivo dominante no caso. Beleza, essa alternativa está correta. Porque nesse caso, entre disjunção e conjunção, não existe hierarquia alguma. Tranquilo? É a mesma coisa que nas operações aritméticas, né? Se tivesse lá uma divisão e uma multiplicação, não existe hierarquia entre elas, tanto faz fazer uma primeiro quanto a outra. Legal? Tranquilo? Sem dúvida aí no 26? Nada? Joia. Então parece que essa parte da matéria aí virou boné, né? Foi para a cabeça. O povo fica lá no Face, mas e se? Mas e se? Mas e se? Ó, nós temos só neste material, e vocês é capaz que devam receber outro, e se não receberem, eu disponibilizo o material. Por que eu digo e se não receberem? Se não der tempo, né? A gente já tem 86 aqui, o normal é a gente fazer esse material. Mas se a turma rende, né, como essa aqui, que ninguém pergunta coisa nenhuma, coisa vai que é uma beleza, né? A gente está com meia aula adiantado, para vocês terem uma ideia, né? Eu geralmente corrijo verdades e mentiras na segunda parte da terceira aula. Então a gente já vai corrigir agora, essa turma está com meia aula à frente. Mas se não der tempo, a gente termina esses aqui, eu disponibilizo os outros. Mas claro, alguns outros, com certeza, vocês ainda vão receber, porque aqui não tem nem análise combinatória, nem anagramas, nem probabilidade. E está lá no edital, então nós vamos ver essa matéria. Matéria importantíssima, pessoal. Deixa eu dar uma dica aqui, ó. Estatística descritiva, hein? Né? Não estava no edital de nenhum fiscal da Receita Federal antes. Vinha só estatística, e na frente pedia o quê? Um monte de coisa lá que era tudo da indutiva. Agora veio explícito lá, estatística descritiva. Então eles vão pedir exercício de estatística descritiva. E estatística descritiva é aquela que vai lá desde a parte lá de medidas de posição central até a parte lá de correlação e regressão. E a ESAF, quando pede estatística descritiva, ela costuma falar sobre a parte lá de medidas de assimetria e curtose, que são as medidas de enviesamento e as medidas de achatamento. E geralmente, quando pede curtose, vai anotando esse troço. Geralmente, quando pede curtose, é curtose por momento de curtose, não curtose percentílica, que é a mais fácil de calcular. Então, pedem por momento de curtose. E, geralmente, quando pedem assimetria, pedem por momento de assimetria, e não assimetria quartílica, que é mais fácil de calcular. Medidas separatrizes, quartil, decil, percentil, também são bem cobradas nesse tipo de prova. E medidas de estudo, que são as medidas de dispersão em relação às medidas de posição central. Tem nada a ver com essa matéria, estou dando um toque porque eu dou aula dessa matéria também, e eu estudo as provas e vejo o que a ESAF gosta de pedir quando ela coloca lá estatística descritiva. Então eles dão lá o estudo de um caso
que envolve uma medida de posição central e depois pedem a dispersão daquela distribuição em cima daquela medida. Vocês sabem, eu acho que já tiveram estatística, sei lá, também estou chutando, que medida de dispersão é calculado sobre o promédio chamado média. Mas às vezes eles pedem uma medida de posição central para desvirtuar, por exemplo, a moda ou a mediana, e depois pedem para calcular a dispersão. Você está com a mediana calculada, acaba calculando dispersão em cima de mediana e a resposta é errada. Porque eles querem a dispersão da distribuição em relação ao seu promédio, que é a média. Aí você vai ter que calcular a média lá, pelo aquele processo breve, coisa e tal, para chegar no resultado. Então, essas matérias aí de estatística descritiva são as mais cobradas. E lá no fio da navalha lá, né, que divide a estatística descritiva na indutiva, que está a correlação e a regressão, o que eles mais costumam pedir é a regressão pelo método dos mínimos quadrados, né, que é o ajuste de reta. Muito legal essa matéria também. Vamos lá, verdades e mentiras. Exercício número 28. Opa, nesse aí nós vamos conversar bastante, porque também é algo aí bastante cotado para cair em prova. Quantas dessa, né? Ah, eu estava falando do mais se, né? O pessoal lá fica lá na rede social, mais se, aí eu explico. Mais se, aí eu explico. Mais se, aí eu explico, né? Não precisa essa ansiedade toda também, pô. Né? O que eu estava falando dos exercícios, a gente está fazendo aqui pelo menos 4, 5 de cada tipo. Então não tem muito o que fugir disso aqui. Então, baixa um pouco a ansiedade aí, senão você acaba atrapalhando teu próprio estudo. 28, deu o que aí o 28? Além de raiva, deu mais o quê? Só deu raiva? Sedecão? E aí, foram pelos aspectos fixos ou foram pelas eliminações? Eliminações, né? Eu sabia, o pessoal esquece a coisa. Então vamos ver aqui, ó. Vou colocar a ordem das declarações. Precisa fazer isso na prova, o povo ansioso? Claro que não, já está escrito aqui no papel, você não precisa repetir do lado. Eu só vou repetir porque não dá para fazer vocês enxergarem o que está no papel, né? Então, ordem das declarações. Marcos, Mário, colocaram tudo com a mesma inicial já para atrapalhar, né? Manuel, Mara, principalmente quem fez aí por tentativa e erro, presta atenção que você vai ver que por tentativa e erro, se utilizar aqui o método dos aspectos fixos, você não leva nem 1/10 do tempo que você levaria para fazer por tentativa e erro. 5 aspectos fixos, vamos relembrar lá a coisa. Primeiro deles, se não é verdadeiro, é mentiroso. Vocês me desculpem de vez em quando dar uma escorregada na voz, e o pessoal lá da internet, lá dos satélites também, que eu tô com uma sinusite louca aqui, tá tudo doendo esse negócio. Então, ó, primeiro, se não é mentiroso, é verdadeiro. Tranquilo? Se o cara disse a verdade, eu caracterizo ele com tipologia verdadeira. Se o cara mentiu, caracterizo ele com tipologia mentiroso e não mudo mais. Legal? Perguntado a alguém se ele mente, esse só pode dizer não, né? Se ele é verdadeiro, ele vai dizer a verdade. Não, eu não minto. Se ele é mentiroso, ele vai dizer, não, eu não minto. É aquela história do só muda a fisionomia, a resposta é a mesma, é não. Perguntado a alguém se ele é verdadeiro, esse só pode responder sim. De novo, fisionomia só que muda. Se o cara for verdadeiro, vai dizer a verdade, vai dizer sim, eu sou verdadeiro. Se ele for mentiroso, ele vai mentir. Sim, eu sou verdadeiro, né? Acusando-se alguém de mentiroso, tipologias diferentes, né? Não tem jeito dos dois serem iguais. Quando eu acuso alguém de mentiroso, eu estou contradizendo aquilo que a outra pessoa diz, e não contrariando. E sempre que estamos contradizendo, estamos aí com tipologias diferentes. Acusando-se alguém de mentiroso, um dos dois é verdadeiro e o outro necessariamente mentiroso. E quando se acusa alguém de verdadeiro,
Aí sim, dá para os dois serem mentirosos ou os dois serem verdadeiros, tendo aí então tipologias iguais. Legal? Joia. Lendo o exercício, eu vou buscar aí o quê, hein? Vou buscar um ou mais que um desses 5 aspectos fixos. Tranquilo? E lendo esse exercício, eu encontro o aspecto fixo na frase da Mara. A Mara, ó, prega o olho, acompanha. A Mara está acusando o Mário de ser mentiroso. Então, entre a Mara e o Mário, as tipologias são diferentes. Tranquilo até aí? Entre a Mara e o Mário, as tipologias são diferentes. Entre os 5, a questão nos diz que há quantos mentirosos? Apenas um. Está aí escrito, né? Um e somente um. Se entre os 5 só tem um mentiroso, e a gente sabe que esse mentiroso está entre a Mara e o Mário, então todos os outros são verdadeiros. Esse é verdadeiro e essa é verdadeira na marra. Por que que o mentiroso está entre a Mara e o Mário? Ora, eles têm tipologias diferentes, então um deles na marra é mentiroso. Se só tem um mentiroso entre os 5, então o mentiroso está entre o Mário e a Mara. Até aí legal? Tranquilo? Bom, se os outros são verdadeiros, tudo o que eles disserem é uma verdade. E o que é que o Manuel está dizendo? Foi a Mara. Se ele é verdadeiro, foi a Mara mesmo. Alternativa C de cão. Então, extremamente rápido, desde que você consiga localizar o aspecto fixo. Tranquilo? Legal? Facinho, não é não? Desde que vocês tenham esses aspectos fixos decorados e entendidos, não importa mais qual é o tamanho do texto. Porque aí mesmo o texto sendo enorme, ele vai se resumir aqui, a você localizar dentro dele, claro, vai importar porque vai demorar mais para ler, né? Mas se você estiver concentrado, a única coisa que você tem que te importa dentro do texto é localizar um ou mais que um desses aspectos fixos. Localizou, um abraço, o exercício está resolvido. Porque o próprio aspecto fixo está te dizendo o que fazer. Ó, se achar isso, faz aquilo. Se achar isso, faz aquilo. É receitinha de bolo. Não tem como errar esse negócio. Quer dizer, tem, né? Tem um monte de jeito de errar, né? Quanto tempo vai reservar para gabarito, hein? É, porque eu conheço um monte, né? 6 meses já que eu dou aula, né? Então eu conheço um monte que depois da prova veio e disse assim: professor, você nem acredita no que eu fiz. O que é que você fez? Esqueci do gabarito. Quando eu lembrei, faltava 5 minutos, deu tempo só de passar 20. Aí alguém fala assim, 5 minutos eu passo os 80, passo uma ova, hein? Aqueles quadradinhos que tem que preencher assim, ó. Do 10 para frente o olhinho já está assim, né? De tanto acompanhar. Você já está bobão de passar aquilo lá. É no mínimo 20 minutos para cada 80 questões. A média é essa. Para passar a coisa certa e conseguir passar tudo, 20 minutos para cada uma das questões. Isso faz com que a prova de vocês tenha 4,75 de minuto por questão, tá? Então eu já estudei o raio do edital inteirinho, percentuais e coisa e tal. Tem modelos lá de gráficos e coisa e tal, que depois eu vou disponibilizar isso daí via internet lá nas redes. Quem não tiver rede, fala que eu trago, entrego de todas as matérias. Estou acabando a parte de direito. Então vai estar direitinho lá a estatística de cada uma das questões, o quanto vale, o que você tem que dar mais importância e coisa e tal. Depois eu trago para vocês quando estiver pronto. Mas, ó, vocês já tem 4,75 de minuto por questão. Então, isso aí você já tem
que na hora da prova está ligado também no tempo de resolução. 29. Esse é bonito, hein? O que deu 29? Vai. Evolui. B de bola. D de dado. Legal, vamos ver. Ordem das declarações. Nestor, Luiz e Marcos. Então acompanha o cara. Geralmente o aspecto fixo está entre as declarações. Então é o primeiro lugar que eu vou lá procurar o aspecto fixo. Aí eu leio lá. Nestor, Marcos é casado com Teresa. Serviu para nada. Depois, Luiz, Nestor está mentindo. Opa, se o Luiz está acusando Nestor de estar mentindo, significa que entre eles as tipologias são diferentes. Até aí legal? Joia. Aí vem a declaração do Marcos. Nestor e Luiz mentiram. É possível Nestor e Luiz estarem mentindo? É ou não? Olha a ruga entre os olhos, não é? É possível? Aí o pessoal ruga entre os olhos, não é? Quebra, me socorra! Eu tenho vergonha de dizer que não sei. Aí vai a ruga assim, daqui a pouco parece uma uva passa, né? Então vamos ver. Marcos está dizendo, os dois estão mentindo. Mas isso não é possível, pô. A gente já sabe que os dois têm tipologias diferentes. Então é o Marcos que está mentindo. Tranquilo? Então já sei que o Marcos é mentiroso. Volto lá para o Nestor. Marcos é casado com Teresa. É possível o Marcos ser casado com a Teresa? Não. Por quê? Porque o exercício nos diz que o marido de Teresa disse a verdade. Se o marido de Teresa disse a verdade, ele não pode ser o Marcos, porque Marcos é mentiroso. Então, o que o Nestor diz é uma mentira. Se entre os dois eles têm tipologias diferentes, e esse aqui é mentiroso, então Luiz é o verdadeiro. Legal? Bom. O marido de Teresa disse a verdade. Se só tem um aqui dizendo a verdade, então ele tem que ser o marido da Teresa. E o que esse cara que é o verdadeiro está dizendo sobre a esposa de Marcos? Está dizendo que a esposa de Marcos é Regina. Se ele é verdadeiro, eu tenho que acreditar nele. Então a esposa de Marcos é mesmo Regina. Sobrando a Sandra para o Nestor. Outra pegadinha desse exercício. A ordem das declarações nos dá Sandra, Teresa e Regina. Sandra, Teresa e Regina, adivinha em que alternativa está? Logo na A, né? Isso é outra coisa. Cuidado para não pegar preconceito com a alternativa A, hein? Tem gente que fala, eu não assinalo A em hipótese alguma. Se liga, né? A A deve ser assinalada, viu? Não é hipótese alguma. É sempre que ela estiver certa. Só que o exercício nos pede na ordem de Luiz, Marcos e Nestor. Na ordem Luiz, Marcos e Nestor, Teresa, Regina e Sandra. Teresa, Regina e Sandra, alternativa D de dado. Legal? Então é o tipo de exercício, pessoal, que o povo que vai fazer por tentativa e erro, por isso que é importante ter uma ferramenta, e é por isso que o professor de cursinho tem que mostrar a ferramenta e não muito norma culta da coisa, nem em matemática, nem em matéria alguma. Tem que mostrar o atalho, porque vocês têm tempo para fazer exercício. O cara nesse tipo de exercício, que vai resolver o exercício por tentativa e erro, ele olha e fala, eu sei, legal, mas vai levar um tempão. Ele pula. Ele pula para voltar depois. Geralmente quem deixa para voltar depois, volta com menos que isso ainda. Né? E aí ele vai fazer um exercício lá, meia boca. Então é o tipo de exercício que tem que estar entendido mesmo,
Porque com esses aspectos fixos, vocês matam o exercício rapidamente, ganhando tempo lá para um outro, né? Tipo a parte lá de probabilidade, análise combinatória, de anagramas, que leva mais tempo para pensar, ganha tempo nesses aí, para ter tempo nos outros resolver com tranquilidade o exercício, né? 29, 30. 30 também é legal. Todos são legais, né? O que deu 30 aí? Povo colocou D de dado. C de cão não podia ser? C. Só lê a C, ó. Nenhuma afirmação feita por Márcio é verdadeira. Tranquilo? Na D de dado não está escrito que Márcio mente. Se você considerou essa certa, Márcio mente, então nenhuma declaração feita por Márcio é verdadeira, ou não? Nem sempre. A gente não confia no mentiroso, porque se eu soubesse que o mentiroso sempre mente, eu confiaria nele. Se ele sempre mente, eu saberia dizer qual é a verdade. A verdade seria o inverso do que ele está dizendo. Só que o mentiroso, eu não confio nele porque ele mente, e isso o caracteriza como mentiroso, mas às vezes ele fala a verdade. E aí como é que eu vou saber quando ele está mentindo, quando ele está falando a verdade? Dentro do exercício, o exercício que tem que sanar essa dúvida. Por isso que tem vários aí que vem escrito aí, como o da ilha. Numa ilha apenas 2 tipos, as que sempre falam a verdade, as que sempre mentem. Então aí já estão admitindo que o mentiroso não pode estar falando a verdade. O default, o padrão, é que o mentiroso esteja mentindo. Mas, nesse caso, ele deu 2 declarações. A declaração que o caracterizou como mentiroso, que a gente já vai ver qual é, e uma outra, que pode ser verdadeira. Então é por isso que a alternativa C de cão não é a alternativa correta. Né? Nenhuma afirmação feita por Márcio é verdadeira. Se tivesse escrito, pelo menos uma declaração feita por Márcio não é verdadeira, aí estaria correto. Pelo menos uma não é verdadeira. E se estivesse escrito, pelo menos uma é verdadeira? Eu estou repetindo todos os e se da rede social, tá? Então o povo está me munindo de perguntas. Legal isso. Se tivesse escrito assim, pelo menos uma afirmação feita por Márcio é falsa, é mentirosa. Estaria certo, porque eu caracterizei ele como mentiroso. Agora, se estivesse escrito, pelo menos uma declaração feita por Márcio é verdadeira. Aí o povo pensa assim, se pelo menos uma é mentirosa, está certo? Pelo menos uma é verdadeira, também está certo. Claro que não, né? A característica dele é ser mentiroso, então pelo menos uma está caracterizando ele como mentiroso. Isso não quer dizer que tem uma verdadeira, não. Então pelo menos uma é verdadeira, está errado. Pelo menos uma é mentirosa. Aí essa estaria certa. Agora, nenhuma não dá para afirmar. Ordem das declarações aí, Márcio, Leonardo, como é o nome do outro? Caio. Bom, o Márcio começou dizendo que Leonardo e Caio não falavam a verdade. Dá pra gente usar isso daí em alguma coisa? Vocês estão aí ainda, né? Ah, estão. Vamos ver. Eu digo assim, ó. Joaquim e Manuel são mentirosos. Dá para eu usar isso em algum aspecto fixo? Não, né? Porque eu não estou acusando um só, estou acusando 2. E isso causa um paradoxo. Vamos ver por quê? Joaquim e Manuel são mentirosos. Se eu for verdadeiro, eles são o quê? Mentirosos. Legal. Mas se eu for mentiroso, eles são o quê? Ó, cuidado com a negação do plural. Vamos ver aqui num cantinho, ó. Joaquim e Manuel são mentirosos.
E aí, se eu for verdadeiro, eles são... Aqui sou eu. Se eu for verdadeiro, eles são mesmo o quê? Mentirosos. Mas se eu for mentiroso, o que pode acontecer? Estou negando o plural. Eles não são mentirosos, então eles são verdadeiros. Ou um é verdadeiro, o outro mentiroso, ou um é mentiroso, o outro verdadeiro. Ou seja, não tem saída, eu não sei. Se eu for mentiroso, eu tenho 3 possibilidades aqui para os outros. Então, cuidado com essa negação de plural, né? Eles não são casados, considerando apenas casados e solteiros. Se eu disser eles não são casados, é porque eles são o quê? Solteiros? Não, né? Pode ser que os 2 a quem eu me refiro sejam solteiros, pode ser que apenas um deles seja solteiro. E aí já negou o plural, não são casados. Cuidado com negação de plural, que toda a negação de plural sempre dá 3 possibilidades. Legal? Márcio, Leonardo e Caio. O que o Márcio falou eu deixo quieto por enquanto e sigo. Leonardo disse que Caio não falava a verdade. Ah, legal. Entre eles, então, tipologias diferentes. Leonardo acusa Caio de ser mentiroso. Portanto, entre os 2, um é verdadeiro e outro é mentiroso. Então, o que acontece com o Márcio? O Márcio não acusou os 2 de serem mentirosos? É como esse aqui, ó. Ó, esse aqui, cadê o cara? Esse aqui. Né? Pô, esse aqui. É como esse, ó. O Marcos acusa os 2 de ser mentiroso e não era possível, ó. Então ele é o mentiroso. Se aqui eu já sei que as tipologias são diferentes, isso significa que eles não podem ser iguais. Tranquilo? Se eles não podem ser iguais, eles não podem ser mentirosos. Os 2. Então o Márcio é que está mentindo. Caracterizei o Márcio como mentiroso por causa da parte da sentença que ele diz, Leonardo e Caio não falavam a verdade. Tranquilo? Isso é que caracterizou o Márcio como mentiroso. Joia? Continua a ler. Caio disse, Márcio não fala a verdade. Então o Caio está acusando o Márcio de mentiroso. E o Márcio é mentiroso mesmo? Então o Caio está falando a verdade. Se entre eles as tipologias são diferentes, e esse cara já é verdadeiro, então esse cara é mentiroso. O que vai dar a alternativa D de dado, né? Márcio mente, perfeito, e Caio fala a verdade, perfeito também. Diga. Estamos voltando na 28. Tá aqui. Como é que é? Ó, já sei. Legal. Adivinhei. O pensamento dela é tão forte que eu consegui perceber a dúvida. Cuidado, hein? O exercício 28, eu até esqueci de falar sobre isso, ele nos induz a pensar uma coisa e pergunta outra. Ele fala assim, ó. Aí depois você vai me dizer se eu li direito o seu pensamento. Somente um colega mentiu. E depois pergunta quem entrou sem pagar. Não está perguntando quem mentiu. Está perguntando quem entrou sem pagar. Então a Mara, sei lá eu se ela é mentirosa ou não. Mas não me importa. Porque a pergunta é, quem é que entrou sem pagar? Eu sei que entre a Mara e o Mário, um dos 2 é mentiroso. Quem é o mentiroso me importa. Importa saber quem é o mentiroso? Oi? Não. Então, só importa saber quem entrou sem pagar. Tranquilo? Deu ou não? Tá aí. Ó, olha pra cá. Quantos mentirosos tem aí?
Apenas um. Então, mentiroso, 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 mentiroso e mentiroso. Só um é mentiroso. Tranquilo? Pode ser a Maria? Não. Por quê? Se a Mara acusa Mário de mentiroso, o mentiroso tem que estar entre o Mário e a Mária. É ruim de falar isso, né? É ruim de falar esse negócio. O mentiroso tem que estar entre o Mário e a Mara. Concorda ou não? Então esse não pode ser mentiroso, porque não está entre os dois. Esse não pode ser, esse não pode ser. Então o mentiroso pode ser o Mário, como pode ser a Mara. Legal, vamos descobrir quem é o mentiroso? Não interessa. O exercício pergunta quem entrou sem pagar. Então, se esse não pode ser mentiroso, esses aqui não podem ser mentirosos, então eles só podem ser verdadeiros. Então, tudo o que eles disserem é verdade. Aí vamos verificar um por um. Marcos. Marcos está me dizendo aí duas coisas. Não é isso? Então não me interessa. São duas coisas. Então, vou deixar de lado por enquanto. Vou verificar agora a Maria. Pulei o Manuel. Sem querer. Vou verificar a Maria. Maria está me dizendo duas coisas também. Então, vou continuar em dúvida. Agora eu vou verificar o Manuel, que eu também sei que é verdadeiro. O Manuel está sendo claro. Foi a Mara. E ele é verdadeiro. Opa, então foi a Mara e está acabado. Tranquilo? Agora vamos ver o que o Mário está dizendo. Mário está dizendo. Foi o Manuel ou a Maria? Foi? Não, então ele é mentiroso. Descobri quem é o mentiroso. Legal, então a Mara também é verdadeira e o Mário é mentiroso. Legal. Bateu com o que o exercício falou. Apenas um mentiroso. Vamos ver se a Mara é verdadeira mesmo. Mara está dizendo, o Mário está mentindo. Está mesmo. O Mário está mesmo mentindo. Legal? Então se perguntassem quem é o mentiroso, também dava para dizer, ó, o mentiroso é o Mário. Só que a pergunta é quem entrou sem pagar. E aí é claro que tem a alternativa para responder o Mário e ela está na A de abelha. Vamos acabar de crucificar essa alternativa A, né? Mas ele induz mesmo, ele diz assim, ó, só tem um mentiroso. Quem entrou sem pagar? Porra. Né? Ele chama a atenção do mentiroso e depois pergunta outra coisa. Então te induz a ficar procurando o mentiroso e não há necessidade disso. Legal? Fechou? Tranquilo? Outro, 31. Olha o tamanho desse cara. Diga. Belo Horizonte, bom dia. Questão 30. Por quê? Ó, é Ana. Ana Carolina. Deve ter alguma coisa errada, que na 30 não tem Luiz, não. Na 29 tem Luiz. Não, claro, eu tenho que dizer, porque numa dessa ela está perguntando aqui com o nome errado, eu vou explicar essa, era outra. É a 29 mesmo. Legal. Por que o Luiz não é o mentiroso, é isso? Ora, vamos ver. O Luiz está acusando o Nestor de ser mentiroso. Então, um dos dois é verdadeiro, um dos dois é mentiroso. Legal? Jóia. É a única coisa que eu sei até o momento. Um dos dois é verdadeiro, um dos dois é mentiroso. Aí eu vou lá na declaração do Marcos. E o Marcos diz que os dois estão mentindo. Não é possível os dois estarem mentindo. Porque eles têm tipologias diferentes. Tranquilo, Ana? Legal? Eles têm tipologias diferentes. Então o Marcos está mentindo. Legal? Aí eu volto lá na declaração do Nestor e ele diz, Marcos é casado com Teresa. Marcos, o mentiroso, nariz de pica-pau, pode ser casado com a Teresa? Não, porque o exercício está dizendo que a esposa de que o marido da Teresa disse a verdade. Se o marido da Teresa disse a verdade e Marcos é mentiroso, não pode ser ele o marido da Teresa. Então, Nestor está mentindo.
Se Nestor está mentindo porque acusou Marcos de ser casado com a Teresa, e entre os dois um é verdadeiro e um é mentiroso, se esse é o mentiroso, esse é o verdadeiro. Legal? Se não deu, se não fechou, manda de novo, né? Perguntinha lá. 31, só tem tamanho 31. O que deu 31? Sedecão. É isso mesmo? Todo mundo concorda com isso? Pessoal lá do Todo Este Brasil. Ó, a câmera fez até assim, né? Todo mundo concorda. Vamos ver. Ordem das declarações. Alfa. Esse é legal. Muito bem bolado. Beta. Gama. Delta. E epsilon. O exercício se preocupa com o qualitativo das tipologias ou se preocupa com o quantitativo das tipologias? Quantitativo. Qualitativo é quem é o verdadeiro, quem é o mentiroso. Quantitativo é quantos são os verdadeiros, quantos são os mentirosos. Então ele só está se preocupando com o quantitativo. Legal? Então vamos colocar um ranking aqui, ó. Verdadeiro, mentiroso. Aí o Turing perguntou ao Android: você é do tipo M? E aí já pensou assim, pô, tal que eu fui perguntar, né? Não tinha outra coisa para perguntar, nem prestou atenção na resposta. Por quê? Porque ele já sabia, né? Doutor Turing já sabia que perguntado a alguém se ele mente, este só poderá responder não. Na marra ele responde não. É legal? Tranquilo? Aspecto fixo aí, ó. Perguntado a alguém se ele mente, este só poderá responder não. Não tem jeito de responder sim. Legal? Já dá para preencher aqui entre verdadeiro e mentiroso alguma coisa? Com a resposta dele? Não. Porque ele responde não, mas a gente não sabe se ele é verdadeiro ou se ele é mentiroso. Né? O aspecto fixo é perguntado a alguém se ele mente. Então esse alguém pode ser tanto verdadeiro quanto pode ser mentiroso. Legal? Joia. Continuando. Beta diz. Alfa respondeu que sim. O alfa respondeu que sim? Não, então o beta é mentiroso. Agora já dá para colocar um aqui, ó, no ranking dos mentirosos. Legal? Depois, onde eu estou? Aqui. Gama, beta está mentindo. Beta está mentindo? Tá, então o gama é verdadeiro. Já dá para colocar um aqui no ranking dos verdadeiros. Legal? Delta, gama está mentindo. O gama está mentindo? Não, então o delta é que está mentindo. Dá para colocar mais um aqui no ranking dos mentirosos. E aí o epsilon complica a nossa vida. Ele diz que o alfa é mentiroso. Quando eu acuso alguém de mentiroso, eles têm tipologias diferentes. Prega o olho na lousa agora. Entre o epsilon e o alfa, eu sei quem é o verdadeiro, quem é o mentiroso? Não. Mas isso me interessa? Também não, porque eu só quero saber quantidade, não qualidade. Então o que me interessa saber é que eles têm tipologias diferentes. Prega o olho agora. Se eles têm tipologias diferentes, um deles é verdadeiro e um deles é mentiroso. Fechou. 2 verdadeiros e 3 mentirosos. Perfeito. Alternativa C de camelo. Para mudar o bicho. Oi? Do epsilon. Ó. Aqui não tem e aqui também não. E o epsilon acusa o alfa de ser mentiroso. Então as tipologias têm que ser diferentes. Então concorda que um deles é mentiroso? Então põe um aqui para o mentiroso.
e concorda que um deles é verdadeiro, então coloco um por verdadeiro. Quem é o mentiroso e quem é o verdadeiro? Sei lá eu. Mas o exercício não pergunta isso, só pergunta a quantidade. Então, quantidade eu sei. São 2 verdadeiros e 3 mentirosos. Legal? Alternativa C de cão. Pôde concluir corretamente que o número de androides do tipo V era 2. Esse povo brasileiro é tão atencioso, mas tão atencioso, que o pessoal tem me mandado até receita para queda de cabelo. Aí, seguindo a lógica, eu vou ter que falar, tá? Me desculpe, eu adorei, né? Atenção danada, né? Mas aí eu vou ter que falar, a receita não pode ser para queda. Eu estou procurando algo para não queda, tá? Que para queda já está caindo faz tempo. Não vai mudar nunca, né? Então, professor, eu tenho uma receita boa para queda de cabelo. O senhor quer? Deve ser gozação. Eu não quero que caia mais. Eu quero que pare de cair. O povo é muito atencioso, né? Legal, Paca. Vai ver que acharam que eu ia me incomodar com isso. Não vou, não. 32, vou pular. Vou pular o 30. Ah, não vou não. Vou não. Só para assustar, pô. Ai, por quê? 32 ele não vai corrigir. Ai. Ordem das declarações são as portas. Porta 1, porta 2, porta 3. Das declarações colocadas nas portas, quantas delas são verdadeiras? Nessa daí nós tivemos um auxílio de Merlin, né, o mago. Então o mago aí já está dizendo que... O mago já está dizendo que, vamos ver, alertado por um mago de que uma e somente uma das inscrições é falsa. Então já cuidado com esse tipo de informação, né? Se eu disser assim, ó, esquece o exercício. Tenho 3 declarações e eu afirmo que uma delas é falsa. Tranquilo? Então as outras 2 são verdadeiras. Sei lá eu. Cuidado com isso. Se eu disser uma é falsa, pode ser que as 3 sejam falsas. Porque se 3 são falsas, uma é falsa. Se 2 são falsas, uma é falsa. É diferente quando eu digo apenas uma é falsa. Aí as outras 2 são verdadeiras na marra. Então essa é a informação que ele está dando aí, né? Uma e somente uma é falsa. E aí o examinador, com medo de receber uma porrada de recurso, ainda coloca lá, sendo as 2 outras verdadeiras. É óbvio, né? Nesse caso aí, redundância lógica. Então só temos uma falsa. Legal. Vou ler a primeira. Se procuras a linda princesa, não entres, ela está atrás da porta 2. Então a porta 1, ó, está dizendo que a princesa acompanha o dedo. Porta 1 está dizendo que a princesa está aqui na porta 2. Porta 2. Aqui tem um valioso tesouro. Opa! Parede é amarela. O outro diz, a parede é branca. Ou estão se contradizendo? Sim ou não? Estilão culto. Sim ou não? Não. Parede é amarela. O outro diz, a parede é branca. Estão se contradizendo? Não, estão se contrariando, né? Porque a parede pode não ser nem bege nem branca, e sim nem amarela, sei lá eu. Os 2 podem estar mentindo. Ou seja, só vai ser contradição, só vão estar se contradizendo, só vai ser tipologias diferentes quando não houver
terceira hipótese. Né? Um verdadeiro, um mentiroso. Não há terceira hipótese. Atende-se aí a um princípio terceiro excluído. Né? Se houver terceira hipótese, isso é importante já ter encaixado. Quando nós formos ver lá, né, quando nós virmos a parte de silogismo categórico, essa é a parte que mais pega na cabeça do povo, é fazer a distinção entre contrariando e contradizendo. E aqui pega mais ou menos, mas silogismo categórico, se trocar os dois, um abraço, é bal, dá tudo errado. Então a ideia é assim, ó. A terceira hipótese, então eles estão se contrariando. Aquilo é uma relação de contrários. A terceira hipótese, não. Então aquilo é uma relação de contradição. Não há terceira hipótese. Legal? Diga. Quem está falando? Onde estou? Esse? Não, porque há terceira hipótese. O dragão. Esse aqui diz, ali tem a princesa. Esse aqui diz, aqui tem tesouro. Pode ser que os dois estejam mentindo. E aqui esteja o dragão. Há uma terceira hipótese, não há? Sim, mas pela frase não há contradição aqui. Então eu não posso dizer que o mentiroso está aqui. O mentiroso pode estar aqui. Tranquilo? Ou não? Fechou? Então vamos lá. A terceira, a porta 2 complementa dizendo: não entres na porta 3, pois atrás dela encontra-se um feroz dragão. Então a 2 diz que a 3 tem um dragão. E a 3 diz, aqui não há dragão algum. Opa, aí tem contradição. Então entre estas duas, uma tem que ser mentirosa. Porque uma diz, ali tem dragão, e a outra diz, aqui não tem dragão. Tem dragão, não tem dragão é o quê? P e não P. P e não P é sempre o quê mesmo? Relações de mesma partícula. O que é? P e não P. Tu acha que eu vou estar estudando P e não P? Tu é louco, cara. Primeira aula, tu acha que eu vou lembrar disso? Oh, meu Deus. Só pode esquecer disso 18 de setembro, pelo amor de Deus, pô. Ou melhor, só pode esquecer disso depois da posse. Que se não tomar posse nesse, tem que aproveitar o que já estudou para passar no outro. Então, pelo amor de Deus, P e não P é sempre falso, sempre contradição. Fui e não fui, estou de pé e não estou de pé. Né? É o inverso de Caetano Veloso, que é sempre verdadeiro. Então, entre esses dois aqui, está a sentença falsa. Se entre os dois está a falsa, na marra é verdadeiro. Legal? E o que a 1 está dizendo é que atrás da porta 2 está a princesa. Então eu tenho que confiar, porque ela é verdadeira. Atrás da porta 2 está a princesa. Tranquilo? Joia. Na porta 2 está escrito: se aqui entrares, encontrarás um valioso tesouro. Tem que lembrar que entre essas duas, as tipologias são diferentes. Porque esta diz que aqui tem dragão e esta diz que aqui não tem dragão. Então elas estão se contradizendo, tipologias diferentes. Legal? Porta 2, porta 1 é a verdadeira, diz que aqui tem princesa. Porta 2 está dizendo que atrás da porta 3 tem um dragão. Atrás da porta 3 tem um dragão? Vamos ver. Porta 3 está dizendo, aqui não há dragão algum. Ora, como é que eu saio disso? Sabendo quem é o mentiroso entre 2 e 3. E como é que eu vou saber qual das duas é a mentirosa se elas estão se contradizendo? Pela outra informação da porta 2. Qual é a outra informação da porta 2? Aqui atrás existe um tesouro. Atrás dela tem um tesouro? Não, então ela é a falsa. Se ela é a falsa, a 3 é a verdadeira. Legal? Rugas entre os olhos em mais de 2 pessoas, então eu faço assim e vou falar tudo de novo. Vamos lá.
Legal, olha, metade da sala tá assim, ó. Já até fechou um olho, já tá, né? Já vai participar na área deficiente. É que esse olho aqui não abre nunca mais. A dúvida foi tão grande que, não abre mais esse olho, é um diabo. Então vamos ver. Vamos tudo de novo. Só tem uma que é falsa. Tranquilo? Diga. Isso. Não. Cuidado com isso. Primeira aula, né? Olha lá, primeira aula eu dizia assim, sala vazia, tem ninguém. Não é não tem ninguém. Então cuidado com a negação de alguma coisa em lógica. Quer um sorvete? Não, não, obrigado. Então topa porque não, não é sim. O que você esperava ler aí, que estaria em qualquer outra prova, menos na de raciocínio lógico, seria não há dragão nenhum, né? Mas se não há dragão nenhum, é porque há dragão algum. Para negar, para afirmar a inexistência de dragão, não há dragão algum. Tranquilo? Ou há dragão nenhum. Aqui há dragão nenhum. Tá certo ou tá errado? Tá certo, cadê o dragão? Dragão, só se for eu, dragão. Não. Não sai fogo. Eu não sou dragão, tá vendo? Então, né? Não há dragão nenhum, tá certo. Ou não há algum dragão, não há dragão algum. Legal? Quando nós virmos lá também o silogismo categórico, lá esses quantificadores, algum, todo e nenhum, fica mais fácil de entender a coisa. Mas cuidado com essas negações. Então vamos lá. Sabemos que entre as três, apenas uma é falsa. Legal. Vamos descobrir qual é. Porta 1 está dizendo que atrás da porta 2... agora eu entendi melhor. Tá vendo como é bom repetir? Entendi melhor o que o nosso colega ali comentou. Você está certíssimo. Tá certo? Não posso começar por aí, mas você está certíssimo. Porque se entre as duas a relação é de contrário, a única coisa que cabe é que as duas sejam falsas. Não é isso? E não pode ter duas falsas, porque só tem uma e somente uma. Legal, é isso aí mesmo. Só não posso partir por aí porque eu não sei qual das duas. Legal? Joy. Porta 1 está dizendo, atrás da 2 tem princesa. Porta 2 diz, aqui atrás tem tesouro. Então, entre as duas, não houve contradição. Então, eu sigo. Porta 2 diz, aqui atrás tem dragão. Atrás da 3. Atrás da 3 tem dragão. Porta 3 diz, aqui não há dragão algum. Opa, P e não P. Há dragão, não há dragão. Entre as duas, há contradição. Então, tipologias diferentes. Uma delas é a mentirosa. Uma delas é falsa. Como entre as três só tem uma falsa, a primeira tem que ser verdadeira. Então, o que o verdadeiro fala é verdade. Tenho que acreditar nele. A primeira está dizendo que atrás da porta 2 há um tesouro. Não, há uma princesa. Se ela é verdadeira, atrás da porta 2 tem mesmo a princesa. Entre a 2 e a 3, tipologias diferentes. Então já sei que uma é falsa, outra é verdadeira. Vamos ver qual. Porta 2 está dizendo, aqui atrás tem um valioso tesouro. Tem? Não, tem uma princesa. Então a porta 2 é falsa. Se entre as duas uma é verdadeira e outra é falsa, se essa é a falsa, essa aqui de baixo é a verdadeira. Se essa aqui de baixo é a verdadeira, o que ela disser é verdade. E o que ela diz? Aqui não há dragão algum. Então não há mesmo, ela é verdadeira. Se não há dragão, porque ela disse que não há, e não há princesa, porque a princesa já está na porta 2, sobrou o que para a porta 3? Tesouro. Sobrando para a porta 1, o dragão. Então, a alternativa aí que cabe, feroz dragão, linda princesa, valioso tesouro, alternativa E de elefante. Joia.
Então vamos lá. Pergunta da sala é: não entendemos como é que chegou no tesouro. Legal. Então apaga o tesouro. Princesa ali, tá legal? Princesa tá jóia. Porta 3 está declarando o quê? Aqui não há dragão algum. Então, como ela é verdadeira, não há dragão mesmo. Certo? Quais são as possibilidades? Dragão, princesa e tesouro. Se aqui não há dragão, tirei uma possibilidade. Se aqui a princesa já está ali, tirei outra possibilidade, sobrou apenas a possibilidade de tesouro para cá. Legal? Tranquilo? Por exclusão chegamos a isso. Mais dúvidas? Zerou? Porra, como esse cara bebe água. Hoje... Hoje, se eu não beber água, eu não falo. Vou ter que azeitar. Sorte que eu não trabalho, né? Só dou aula. Senão tá roubado, né? 33. O povo pergunta, o senhor trabalha onde? Né? Vem aquelas perguntas lá. Professor, o senhor trabalha onde? Porra, eu trabalho aonde? Caraca, tu tem aula comigo todo dia, trabalha aonde? Ah, não, mas além de dar aula, o senhor não trabalha? Não, eu só me divirto. Não trabalho. 33. Deu o que o 33? E de elefante? D de dado. Que mais? Só temos D e E? Essa turma é boa. Geralmente é assim, A, B, é a E, é a C. Tem pra tudo que é gosto, não é? Concurso público é democrático, não é? Ninguém sai triste de lá. Tem alternativa pra tudo que é erro. Pode ver. Vai na saída de um concurso público e vê se tu vê alguém com cara de triste. É incrível. Sai todo mundo feliz lá dentro. E aí, arrebentei, porra. É óbvio. Porra, eu não sei como eu só fiz 20% da prova. Parecia tão simples. Quantos inscritos estão sendo esperados? Fala assim, uma porrada, que aí tu não erra. É mesmo, uma porrada. Sabe qual é o percentual que a ESAF admite que está participando? 4%. Então não se assusta não, né? Se tiver 100 mil inscritos, só 4 mil está participando. O resto é paraquedista. Vai lá para chutar. 4 a 5% é que participam. Eu aí, testes aí que eu já fiz aí de olhar a prova, eu sou chato em ficar olhando isso, eu arriscaria uns 6%. Mas... como a ESAF tem acesso melhor aos dados, pode ser que eu esteja pegando os caras que chutam, né? Na minha análise. E aí sobe um pouco o percentual de quem está concorrendo realmente. E a ESAF exclui esses caras, porque ela tem lá estatística de fraude, estatística de erro, ela tem acesso a todos os dados, dá para ela fazer um monte de estatística lá, dá para brincar à vontade com aquilo. E aí ela diz entre 4% e 5%. Então essa história de, é tanto inscrito, né? Já está arrumando uma desculpa para não pagar mico na família, né? Fez a inscrição? Fiz, mas é tanto inscrito, vai ser difícil, né? Tem que falar, fiz e vou passar. Né? Depois, e aí, não passou? Pois é. Eu falei que era de... Não, tu não falou nada. Tem X e tem Y. Já está na hora de tu sair daqui, né? 40 anos morando aqui, solteiro ainda, pelo amor de Deus, né? Então vamos lá, temos lá X e Y, os dois são ilhéus. Legal? Quem é o intérprete? Intérprete? O que é intérprete? Está aí escrito, pô. Quem é o intérprete? X é o intérprete. Legal. E aí o explorador chega para o Y e pergunta: você fala a verdade? Perguntado a alguém se ele diz a verdade, este só poderá responder sim. Não há outra resposta possível. Aspecto fixo. Perguntado a alguém se ele diz a verdade, este só pode responder sim. Mas ele é verdadeiro? Sei lá eu. Ele é mentiroso? Sei lá eu. Qualquer pessoa responde sim. Seja ela verdadeira, seja ela mentirosa. Legal? Só que o Y respondeu no idioma deles. E o explorador não entendeu, estilão Teletubbies, perguntou para o intérprete. O que ele disse? O que ele disse?
E aí o intérprete, mas não foi? E aí o intérprete traduziu a resposta de Y como o quê? Ele disse sim. Ah, então o intérprete traduziu a resposta do Y de uma forma correta ou errada? Correta. Ah, então o intérprete é verdadeiro. D de dado, já naufragou. Né? Tranquilo? E aí ele dá mais uma informação. Ele disse sim, mas ele pertence ao grupo dos mentirosos. Né? Se ele é verdadeiro, tudo que ele disser é uma verdade. Se ele está dizendo que o Y pertence ao grupo dos mentirosos, com certeza o Y pertence ao grupo dos mentirosos. Portanto, X fala a verdade e Y mente. Alternativa E de elefante. Tranquilo? Se ninguém tiver dúvida nesse, eu posso admitir que é uma aberração, hein? Primeira turma que não vão ter dúvida neste. É incrível. Não mesmo? É simples assim? Incrível. Opa, eu estou dizendo. Mas esse exercício é meio nhaca. Do cara disse sim, mas ele é mentiroso, mas ele não disse verdade. Tá vendo como começou a aparecer? Cada um que diz que não entendeu, mas meia dúzia, no mínimo, respira aliviado. Ai, que bom. Alguém fala. Eu estava quase falando. Ai, ufa, né? Então é bom, fala aí, pô. Estou falando, é sério mesmo, essa turma está adiantada. Vocês têm carga horária aí à vontade, tem uma meia aula de adiantar. É óbvio que não é por isso que nós vamos enrolar, né? Sobrou tempo, a gente faz um simulado. Sobrou tempo, a gente discute outra coisa. Sei lá eu, pô. Não vamos enrolar, não. Mas não vai deixar passar dúvida, né? Então vamos lá. O explorador pergunta para o Y. Você é verdadeiro? E aí o Y só pode responder o quê? Sim. Legal. Então eu já sei qual é a resposta do Y. Eu sei que a resposta do Y é sim. Mas não sei se ele é mentiroso ou verdadeiro. Tranquilo? Porque a qualquer pessoa que eu pergunte isso, ela vai responder sim. Joia? Beleza. Só que o explorador não entende, aí ele vai lá para esse cara aqui, que é o intérprete, e pergunta o que o Y disse. Aí vamos ver o que o X fala para o explorador. Pergunta se ele fala a verdade. Ele disse que sim. Tá. Ele responde na sua língua e o intérprete diz. Ele disse que sim. Então, esse cara aqui, ó, acompanha. Está dizendo que esse cara aqui respondeu sim. Então, ele está dizendo a verdade ou ele está mentindo? Está dizendo a verdade, porque ele traduziu a resposta corretamente. Então, ele é verdadeiro. Então, tudo que ele disser é uma verdade. Se ele disser eu sou um mico de circo, ele é um mico de circo. Mas o que mais que ele fala? Ele fala que o outro pertence ao grupo dos mentirosos. Né? Ele diz assim, ó. Ele disse que sim, mas ele pertence ao grupo dos mentirosos. É o mesmo que ele dissesse assim, explorador, ele disse que sim, mas não confia nele não, viu? Ele pertence ao grupo dos mentirosos. Se esse cara que está falando isso é um cara verdadeiro, eu tenho que confiar nele. E ele não acusou esse cara de ser mentiroso? Se ele é verdadeiro, esse cara tem que ser mentiroso. Ué, mas mentiroso respondeu que sim. Essa é a dúvida que perdura dentro do cérebro. É mentiroso? Disse que sim. Claro, qualquer um diria sim. Você fala a verdade, o cara é tremendo mentiroso. Você fala a verdade? Sim. Claro, ele vai mentir. Né? Então, se ele acusa esse de ser mentiroso e ele é verdadeiro, na marra esse tem que ser mentiroso. Então, apenas a alternativa E, X, fala a verdade, é a correta. B de bola. A resposta de Y foi não.
Foi sim. Olha a confusão que fica. Ah, não, foi sim, era não. Ah, sim, sim, era não, foi sim. Não, não, tá certo. Ah, não, não, está certo. Não, não é sim. Então você falou, ah, sim, sim, estava errado. Oh, peraí. Né? Tem que parar para pensar nisso tudo. Antes da prova de lógica, né? Deixa pro final a gente, né? Leve escondido, vai ao banheiro e ó... Mas leve escondido, né? Que senão pega mal. Não é que seja proibido, mas já pensou, abrir uma, né? Abre um uísque lá, um conhaque lá na hora da prova, buf, né? Já teve um caso interessante, que o cara acendeu 2 velas em cima da mesa. Uma preta e uma vermelha. Isso aí correu, ficou famoso. Uma preta e uma vermelha, isso foi em Santos. Na hora da prova. Aí o pessoal da sala, porra, não dá pra fazer prova, cara, com essas porra dessas 2 velas. O cara mandou apagar, o cara falou assim, e a proteção ao culto religioso, como é que fica? Não conseguiram apagar a porra das velas do cara. Aí o fiscal conseguiu pegar o cara, separar o cara num canto da sala para ele ficar com o raio das velas dele acesa. Mas tu já pensou, tu tá numa sala prestando prova e o cara com 2 velas, uma preta e uma vermelha, é para atrapalhar, não é? Ah, que culto religioso, oh, se liga, pô. Sei lá, deve ter passado para outra melhor, né? Os caras carregar, gostam tanto de nós, vamos carregar esse cara para cá, vai ser fiscal da porta do céu. Diga. Porque o intérprete é verdadeiro. Você já caracterizou o intérprete como verdadeiro. Tranquilo? Não copia isso não, vai falar, o intérprete é uma disjunção exclusiva? Não, né? Não, né? Tranquilo? Moleza? Foi, Não tem jeito, né? Aluno estudando, pega o bagulho depois de 15 dias, caraca, o cara é uma disjunção exclusiva, é um diabo. Não tem como. 34 é o exercício mais picareta que eu já vi na minha vida. 34. O que deu 34? Como é que é? B de bola. D de dado. E de elefante. Eu estou falando, ó, antes de vocês me dizerem, eu já disse, é o mais picareta que eu já vi. Mas a gente pode dizer assim, se não for A, não for B, não for C e não for E, só se for D mesmo, né? Mas é um exercício desgraçado ele. Mas às 5 cabe, né? O que é? O que houve? Verdade. Vamos comentar o cara. Primeiro lugar. De quem é a casa, afinal? A casa é do Pedro, pô. A casa é do Pedro ou do André? Pedro. Então tá vendo? Por aí vocês já veem que vocês já estão perdidos. Não sabem nem de quem é a casa. Casa é de quem? É do Pedro, não é do André. É do André, é do Pedro. Se não souber o correto, não vai adivinhar, não vai fazer nunca a coisa. Então a casa é do Pedro. Tranquilo? Ora, se a casa é do Pedro, é claro que ele sabe a cor da casa dele. Está certo ou está errado? Ué, se a casa é minha, eu não sei qual é a cor da minha casa. Não, pera. Vamos estilo Jack, por partes. Primeira pergunta é, ele sabe qual é a cor da casa dele? Depende. Ué, eu sei que a minha casa, o meu prédio lá, tá pintado, sei lá, em Campinas, cor de rosa. Né? Campinas, né? Pintado de cor de rosa o prédio. Aí eu falo pra vocês, pô, você vê que absurdo? Moro num prédio cor de rosa. Isso é um absurdo. Chego lá, pintaram o prédio de preto. Então quer dizer, eu sei a cor que era a última vez a minha casa. Para a lógica, eu só posso admitir aquilo que já foi testado. Se eu estiver de frente à casa, eu posso falar, minha casa está pintada de tal. Então a lógica, você tem que obedecer o tempo verbal. Se eu for afirmar que é rosa, eu tenho que usar o tempo verbal correto. Minha casa estava pintada de rosa, a última vez que eu a vi. Agora, se eu estou de frente a ela, eu posso dizer, minha casa é rosa. Que diabo, eu moro num prédio rosa. Pior que eu moro num prédio rosa, é um diabo aqui. Bom, o Pedro é o dono da casa. Ele sabe, eu estou admitindo, ele sabe a cor da casa dele. Eu estou admitindo isso. Aí ele diz que a casa dele é verde.
Ora, se ele é o dono da casa, ele está falando a verdade, certo? Sei lá eu. Ele pode até saber qual é a cor da casa dele, mas isso não quer dizer que ele vá me dizer a verdade sobre a cor da casa dele. Tranquilo? Então, não posso dizer coisa alguma sobre o Pedro. Sobre o André. Ora, se o André nunca esteve na casa do Pedro, depois da nova pintura, é óbvio que ele não sabe qual é a cor da casa do Pedro, certo? Errado. Ora, eu nunca estive em Washington e eu sei que a Casa Branca é branca. Eu nunca estive em Buenos Aires e eu sei que a Casa Rosada é rosada. Né? Então alguém pode ter me dito, eu posso ter visto uma foto, então também não pode se afirmar coisa alguma sobre o André. Porra, então não se pode afirmar nada o exercício inteiro. Então vamos ver. Quais são as sentenças? Remember. Lá vem ele com pergunta da primeira aula. Oh, meu Deus do céu. Quais são as sentenças que podem ser consideradas proposições? Pô, pareceu o senhorzinho Malta. Hã? Declarativa fechada ou aberta, quantificada. Legal? Percebam, se alguém respondeu é porque o cérebro foi buscar e tinha o que trazer. Então, quer dizer, estudou. Quais as que não podem ser consideradas proposições? Exclamativa, imperativa, aberta, não quantificada e interrogativa. Se as interrogativas não podem ser consideradas proposições, muito menos falsas ou verdadeiras. Porque se for considerada proposição, pode ser validada. Então eu já sei que a interrogativa não pode ser validada. Então a interrogativa pode ser considerada mentirosa? E de elefante, Manuel não mentiu, ele só fez uma pergunta. Não é A, é E. Que A? É E. Ora, o Manuel só perguntou, André, qual a nova cor da casa do Pedro, mais nada. Se ele só fez uma pergunta, ele não pode ter mentido, né? Seu nome é Joaquim, desse é mentiroso. Porra, só fiz uma pergunta, cara, calma. Não seja assim tão doido, né? Então, por isso que eu disse, é o mais picareta que eu já vi até hoje. Você fica ali virando o caldo à procura de alguma coisa e o examinador está só cobrando o conceito de validação proposicional. Ou seja, se é uma pergunta, não pode ser mentirosa em hipótese alguma. Legal? Tranquilo? Nem mentirosa, nem verdadeira. Portanto, Manuel não mentiu. Uma interrogação nunca sofre classificação lógica, seja ela de que parte da lógica for, né? Uma interrogação, assim como uma exclamação, assim como uma sentença imperativa ou declarativa aberta não quantificada, em qualquer área da lógica não tem valor algum de estudo, né? Nem em silogismo, nem em proposição, nem em verdades e mentiras, em qualquer parte da lógica passa batido, não interessa para o estudo. 34, ninguém vai arriscar uma dúvida, né? Eu já sei disso. 35. 35 é um castigo, né? Agora me diz um negócio. Quem é que improva num 35? No 35, é difícil de identificar que é de verdades e mentiras? Não, né? Identificar que é de verdades e mentiras não é difícil. Agora, em prova, o cara não tem uma ferramenta para usar, ele vai olhar para isso, mesmo que ele identifique, é daquele lá, ele pula, não pula não. Olha o tamanho disso. Ele vai pensar assim, só para eu entender essa história aqui é 3 dias e meio. Só se eu combinar com o fiscal de entregar domingo que vem o diabo, né? Fiscal, esse aqui eu te entrego domingo. Não, não pode. Então pula. E aqui não precisa pular não, só tem tamanho. É mais rápido do que aquele lá da Tereza, Regina e Sandra.
com certeza absoluta. Acaba sendo mais demorado para ler, mas eu leio atrás de aspectos fixos, né? Então, em primeiro lugar, o aspecto fixo que eu encontro é entre as declarações do presidente e do secretário. Tranquilo? O presidente diz que eles são em... Fala aí para mim. E o secretário diz que eles são em 40. Se pi significa que eu tenho que sair correndo? Ou não? Não, ufa. Eu tenho um certo trauma de pi. Me lembra UTI esse negócio. Bom, se eu parar aqui, não ler mais o exercício, presta atenção. Se eu parar aqui, ó, não li mais nada do exercício, só li isso. O presidente diz que são 37, o secretário diz que são 40. Não tenho mais informação alguma. Eu já posso admitir que tem que ser um desses dois números? Não. Não? Então presta atenção. É que vocês estão com a outra informação na cabeça. Mas imagina se ele não tivesse, né? Tem o e se, mais e se, né? Então vamos lá. Parei aqui. Presidente disse, somos em 37. Secretário disse, não, somos em 40. Não, ele não disse não. Depois eu explico esse não. Presidente disse, somos em 37. Secretário disse, somos em 40. Não tem o não aí, tá? Com qual dedo eu me coço? Nenhum. Senão vai manchar tudo. Deu coceira, tem que ficar quieto agora. Oi. Se eu parar aí e não ler mais nada, o número de sócios tem que ser um desses dois? Por que que tem que ser um desses dois? Se eu não li mais nada, pode ser 51, por exemplo, os dois estarem mentindo. Tranquilo? Agora, os dois podem estar falando a verdade? Não. Os dois falando a verdade é impossível. Qual é o número de sócios? 37 e 40 também, porra. Ou um ou outro. Então isso aqui é exclusivo. Então, pode ser 37, pode ser 40, assim como pode ser qualquer outro número, né? Desde que os dois estejam mentindo. Se eu parasse aqui, tranquilo? Agora eu vou explicar o só, que não tem nada a ver com esse exercício. O só não, o não. Presidente diz, somos em 37. Secretário diz, não, somos em 40. Já perceberam o que eu estou fazendo, né? Aproveitando o exercício para explicar uma outra coisa, que não faz parte do exercício. Legal? É que o povo já começa a procurar. Cadê? Ele não falou esse não. Não falou mesmo. Então, é outro exemplo. Legal? Ligou o chip? Jóia. Presidente diz 37, secretário 40. Ah, legal. Agora todo mundo viu que é outro exemplo. Tem que ser 37 ou 40? Eu voltei ao exemplo anterior. Vamos combinar? Não estou conferindo o exercício 35, legal? Joia? Isso é importante. Eu estou lá em qualquer outro exercício que não é o 35 e eu só tenho duas informações. Então vem para cá, por favor. Alberindo disse, somos 37. E Binaldo disse, somos em 40. Legal, joia. Número de sócios, número de alunos na sala tem que ser 37 ou 40? Não, pode ser qualquer outro número. Pode ser qualquer outro número que não seja 37 e 40. Porque eu só tenho essas duas informações. Quantos são na sala aí, Alberindo? 37. Quantos são na sala aí, Binaldo? 40. A única coisa que eu posso afirmar é que os dois não podem ser verdadeiros. Mas os dois podem ser falsos. Agora vamos de outro jeito. Vou enfiar o não agora aí. Que é uma simples palavrinha que muda tudo. É com isso que tem que tomar cuidado nesse tipo de exercício. Quantos são aí, Alberindo? 37. Quantos são aí, Binaldo? Não, são 40. Agora, tem que ser um dos dois? Agora tem.
Porque esse não caracterizou contradição. Porque entre não e sim não há terceira hipótese. Então, quando esse cara diz, não, somos em tantos, significa que ele está chamando esse de mentiroso. Então, se tivesse o não aí, eu não precisaria de mais dado algum para dizer que um dos dois tem que estar falando a verdade. Então, cuidado com o não no início da frase, porque ela indica contradição à outra. Legal? Tranquilo? Mesmo que o texto não seja o mesmo. Joia? Beleza. No caso agora do exercício, voltamos para o exercício. O presidente diz 37, o secretário diz 40. Até aí eu não posso determinar coisa alguma. Pode ser 37, pode ser 40, pode ser que não seja nem esse, nem esse. Só que há mais uma informação. O secretário diz, somos em 40. E além disso ele diz mais o quê? O presidente mente. Ah, então, isso aqui, ó, está substituindo o tal do não. Se ele acusa o presidente de ser mentiroso, entre os dois as tipologias têm que ser diferentes. Então agora, com certeza, o número de sócios do clube tem que ser 37 ou 40. Legal? Na marra tem que ser 37 ou 40. Por quê? Porque um dos dois é verdadeiro, um dos dois é mentiroso. Agora, qual dos dois? Guns N' Roses e Afonso, né? Afonso de forma alguma. Não, não tem jeito. Não, essa resposta está errada. Afonso está errado, viu, pessoal? Gononfonsos. Eu não sei nem como escreve essa porra, Gononfonsos. Bom, 37 ou 40? Pode ser outro número qualquer? Decide isso aí, vai. Tira essa ruga entre os olhos. Pode ser outro número qualquer? Não, porque entre os dois eles têm tipologias diferentes. Um deles tem que ser verdadeiro, porque ele acusou o presidente de ser mentiroso. Agora, qual dos dois? 37 ou 40? Ora, só de olhar para cá, já dá para perceber que se um tem que ser verdadeiro e eu tenho que definir qual dos dois, eu vou ter que enxergar alguma coisa que me dê uma diferença entre esses valores apresentados. Qual é a característica que os torna únicos entre si? Um é par e outro é ímpar. Não há outra característica. Opa, beleza. Então deve ser essa característica que vai definir se eu tenho que resolver pelo 37 ou pelo 40. Vamos pensar. Cada um acusou da sua esquerda de ser mentiroso. Quando se acusa alguém de mentiroso, olha para o dedo. Um dos dois é verdadeiro, um dos dois é mentiroso. Então eles ocorrem aos pares. Portanto, o único entre os dois que é par é 40. A alternativa E de elefante, o número exato de sócios tem que ser 40. Eu sei que pega e eu vou fazer o teste. Vamos lá. Mas ficou óbvio. Ficou óbvio que não pode ser ímpar. Ou não? Vamos ver. Eu acuso o da minha esquerda de ser mentiroso. Se eu estou acusando o da esquerda de ser mentiroso, tem que haver alguém à minha esquerda? Tem ou não? Então, se há alguém à minha esquerda, nós somos em 2. Não tem jeito de eu acusar alguém que da esquerda se ele não existe. Então, vamos ver. Ímpar. Vamos dar 3 pessoas. Esse tem o cara da esquerda. É um par. Um é verdadeiro, um mentiroso. Esse tem o cara da esquerda. É um par. Um é verdadeiro, um é mentiroso. Esse já não tem o cara da esquerda.
Porque se ele for mentiroso, esse é verdadeiro. Se ele for verdadeiro, esse é mentiroso. Vamos testar. Esse cara é verdadeiro. Digamos, tanto faz. Ele acusa esse de ser mentiroso. Então esse é o quê? Mentiroso. Esse cara acusa esse de ser mentiroso. Então ele é o quê? Como não sei? Ele é mentiroso e está acusando esse de ser mentiroso. Então ele é? Um dos dois é verdadeiro, um dos dois é mentiroso. Esse é verdadeiro e acusa esse de ser mentiroso. Então esse tem que ser o quê? Mentiroso. E ele é mentiroso? Não, não tem jeito. Eles não têm que se suceder assim, ó. Verdadeiro mentiroso, verdadeiro mentiroso, verdadeiro mentiroso, verdadeiro mentiroso, verdadeiro mentiroso. Não pode ter em ponto algum aqui dois verdadeiros juntos ou dois mentirosos. Porque cada um está acusando da esquerda de ser mentiroso. Se cada um acusa o da esquerda de ser mentiroso, cada um desses pares tem que ser tipologias diferentes. Tranquilo? Então eu não posso ter um número ímpar de pessoas. Senão ficaria assim, verdadeiro, mentiroso, verdadeiro, tem mais ninguém aqui para eu acusar. Então aí não pode ser ímpar. Ah, tem que ter mais um, mentiroso, aí vai ter que ter outro, verdadeiro. Ah, infinitamente? Não, porque é uma mesa redonda. Aí entra no conceito de lógica circular. Tranquilo? Ou seja, na circular é sempre finito. Chega um ponto que você começa tudo de novo. Na linear, não. Mas tanto na circular quanto na linear, se acusar alguém de mentiroso, eles têm que ocorrer aos pares. Legal? Vamos dar um intervalinho aí, tomar lá aquela aguinha. Já já estamos de volta. Até mais.